E sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes do terceiro ano do ensino fundamental. A gente trabalha com o livro Novo Pitanguá de Artes, tá certo? E hoje a gente vai continuar trabalhando o tema e aí, vamos fazer arte, mas hoje vamos trabalhar com o que a gente chama de pinturas em quadros sob telas, tá certo? E aí a gente vê aqui várias pinturas, tá certo? Com tinta, tá certo? A gente vê que tem vários tipos de pinturas diferentes, tá bom? Quem fez essa pintura, a gente vai trabalhar hoje a página 17, 18, 19 e 20, tá certo? Quem fez essa pintura aqui foi um artista chamado Jackson Pollock, tá certo? Ele gostava muito de brincar com tintas e vê-las pingando na tela que era colocada no chão. E aí, com essa perspectiva que ele fazia, com essa brincadeira, vamos dizer assim, ele conseguiu certos resultados surpreendentes que o movimento se fazia com o pincel, pela parede, né? E aí ele foi construindo um novo tipo de arte, tá certo? E aí ele usava vários tipos de tinta, tinta guache, tinta aquarela, artística, acrílica, sintético, tinta óleo, entre outras, tá certo? A diferença entre essas tintas dava texturas diferentes ao quadro. O que é textura? A questão do volume, tá bom? E aí, quando essas tintas secavam, fazia um efeito muito diferente, tá certo? Algumas secavam logo, outras ficavam meio pastosas, davam uma imagem totalmente diferente, tá certo? E aí os artistas, ele fazia também, alguns artistas utilizavam até gema de ovo para fazer a pintura, fazia pigmentos naturais, né? Principalmente quando não tinha tinta ainda, tá certo? E aí a gente vê um pouco aqui da imagem da pintura do Pollock, vendo mais de perto, tá certo? Esse daqui foi feito de óleo, esmalte, sem tela, uma tela sem preparo. O que é uma tela sem preparo? Essa tela não teve um preparo antes para poderem pintar, porque a gente prepara a tinta antes de fazer uma pintura, tá bom? E aí, era o que a gente estava falando, né? Então, vários artistas, eles utilizavam pigmentos naturais, né? Como gema de ovo, eles utilizavam até pelos de animais para fazer os pincéis antigamente, né? Então, com a evolução também isso foi melhorando, né? E aí, como é que o artista fez essa pintura, né? Então, ele gotejou a tinta no quadro. Isso aqui é uma atividade que tem na página 17, mesmo aqui em cima. Como é que será que o artista fez essa pintura? Né? Antes de falar sobre o artista, vocês vão responder como é que ele fez essa pintura. Como eu expliquei anteriormente, ele ficava gotejando tintas no quadro, né? Para dar vários movimentos, tá bom? E aí a gente vem também para esse outro tipo de pintura aqui, ó. Isso aqui é uma pintura, isso não é uma foto, né? É do Albrecht Dürer, né? Ele pintou, né? Essa obra aqui ao lado com tinta guache e aquarela, né? E aí a escolha da tinta deu esse resultado aqui, ó, de penas, né? Que ele chamou de asa de um rolheiro, tá certo? Asa de um tipo de pássaro, tá bem? E aí aqui já é uma pintura do Van Gogh. A gente vê que tem um volumezinho, certa altura para dar a textura do mar, né? A tinta era praticamente sinônimo de textura aqui nesse quadro, tá bom? Mas a frequência que ele pintava a tinta óleo direto do tubo, ele pegava, não pegava com pincel, ele pegava o tubo e botava. Então botou muita tinta para dar esse volume aqui, ó, poder dar esse movimento do mar. E assim ele criou esse efeito de ondas aqui, ó, que foi marca bem registrada desse autor aqui chamado Van Gogh, tá bom? E aí a gente vai conhecer um pouco mais o Jackson Pollock, né? Ele revolucionou bem a pintura, ele aqui joga nas tintas, ó, para dar um movimento. O quadro não é pequenininho, ele é bem grande, né? Desenvolvendo essa nova forma de pintar e lidar com a superfície da tinta pintada, né? Ele gostava bem de esticar as telas no chão, espincar diferentes cores, com diferentes movimentos, como a gente falou, com diferentes tipos de tinta, né? Essa técnica que ele utilizava ficou chamada de dripping, né? Sua pintura ficou conhecida também como pintura de ação. Por que pintura de ação? Porque tem esse movimento, essa ação, como se ela estivesse viva, né? Ele ficava o quê? Rodando ao redor da terra e jogando tinta, gotejando tinta, tá vendo? O que a gente falou na atividade anterior. Isso dava vários movimentos e volume à
pintura, tá bom? E aí, a gente vê que existe vários tipos de tinta, né? E a tinta, ela vai influenciar o processo artístico, ela vai influenciar ou não a pintura em si, o tipo de quadro que você vai fazer, né? E aí a gente vai ver aqui alguns tipos de tinta que a gente pode utilizar na escola, né? Tem a tinta guache, ela tem a aparência grossa, opaca, que a gente é bem... aquela que a gente mais usa, né? Ela seca de forma rápida e ela também a gente limpa os pincéis na água, né? É aquela tinta que é fácil de sair com água. Tem a aquarela, que tem um efeito de transparência e suavidade, também seca rapidamente. E no pincel também a gente seca com água, a aquarela, né? Tem lápis de pintura, como alguns lápis da Faber-Castell, que você pinta e depois você joga água em cima e a pintura fica aquarelada, né? São lápis especiais, tá bom? Tem a tinta a óleo, essa daqui já é uma que vai demorar, fazer um quadro que vai demorar bastante tempo. Então, se você vai fazer uma pintura de uma pessoa, um autorretrato, uma coisa, então ela demora bastante a secar. Então, se você for fazer uma pintura muito demorada, como se fosse uma foto, né? Essa é a tinta indicada, porque ela demora bastante tempo para secar, então facilita a correção, né? A limpeza do pincel tem que ser feita em água raiz, tá certo? É um tipo de óleo, tá certo? É um tipo de produto que para tirar esse tipo de tinta, porque esse tipo de tinta que ele não é limpo em água, a água não limpa, tá bom? E tem a tinta também acrílica, né? Que permite criar texturas como a tinta a óleo, o efeito de transparência se diluir em bastante água. A secagem é rápida e a limpeza dos pincéis também é feita em água. Então, essas três tintas, a guache, a aquarela e a acrílica, são limpas em água, são trabalhadas com água se você precisar diluir, mas a tinta a óleo não, só em água raiz. A água raiz é um tipo de um solvente, como se fosse querosene, esse tipo de coisa, mas é diferente, tá bom? E pra gente finalizar a atividade de hoje, vocês vão fazer alguma pintura assim bem inspirada na técnica do polonco. Vocês vão pegar o pincel, vão ficar jogando uma folhinha, tá certo? Fazer movimentos diferentes e criar sua própria pintura, tá bom? Então a gente hoje fica por aqui, até a próxima aula.